Você tem o hábito de ler a Bíblia? Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Torres e esse aqui é mais um vídeo voltado ao estudo da palavra. No vídeo de hoje, eu gostaria de destacar um texto que eu já passei por ele há uma semana mais ou menos, mas eu achei interessante e acredito que tenha bastantes ensinamentos para que a gente reflita, inclusive nos nossos dias de hoje, no ano de 2026, e ele se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Como de costume, não irei ler o capítulo inteiro, porque o capítulo tem mais de 30 versículos, tem exatamente 34 versículos, mas irei destacar alguns versículos aqui da Bíblia que eu acho interessante para trazer o contexto, depois eu explico. Então vou ler aqui primeiro livro dos Reis, capítulo 13, vou ler primeiro o versículo 11, diz assim: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Agora eu vou ler o versículo 15, que diz assim: Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Versículo 16: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. 17: Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. 18: Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí entre parênteses, porém, mentiu-lhe. Versículo 19: Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Esse é um capítulo interessante e é um capítulo que tem muitos detalhes, e o contexto dele é mais ou menos o seguinte: como nos vídeos passados que eu fiz, nós aqui estamos diante de um contexto do rei Jeroboão. O reino já tinha sido dividido entre reino do norte e reino do sul. E o reino do norte ficou a cabo de Jeroboão, e Jeroboão ele estabeleceu duas cidades que seriam cidades como separadas para adoração, mas não a adoração ao Deus verdadeiro, não a adoração ao Deus Yahvé, ao Deus vivo, ao único Deus, ao Deus do povo de Israel, ao povo escolhido, ao povo separado, mas eram adorações pagãs, eram adorações aos deuses do alto. Tinham postes ídolos e tinham altares que eram construídos no alto, a cultos em que eram feitos sacrifícios, que eram feitos ofertas que não eram consagrados a Deus. E o capítulo 13 é bastante interessante porque ele vai trazer para nós a figura de um homem de Deus. E muitas vezes na Bíblia a gente se depara com essas figuras que são anônimas, mas que têm um papel preponderante, não menos importante do que outras figuras conhecidas, que tem o nome descrito pelo autor, que está escrevendo ali o livro. E nesse capítulo 13, esse homem de Deus, esse jovem, esse homem que é chamado de homem de Deus, ele vai até Betel e fala diretamente com o rei. É um profeta que está saindo de Judá. Ele é um profeta de Judá, ele era do Reino do Sul, e ele está saindo do Reino do Sul, está fazendo o percurso inteiro a pé,
está percorrendo essas estradas montanhosas, essas estradas com pedregulhos, essas estradas de difícil acesso, está fazendo o caminho inteiro a pé, e ele está percorrendo a pé mais ou menos de 16 a 20 quilômetros. E fazendo uma pesquisa, daria mais ou menos de 4 a 6 horas de caminhada, a depender de quão acidentado estava aquele terreno montanhoso. Então, esse jovem, esse homem de Deus, ele vai até Betel a pé, e chegando lá até Betel, ele primeiro, por ordem do Senhor, ele está dando uma palavra contra o altar e dando uma profecia que viria um rei futuramente, descendente da casa de Davi. Ele dá o nome desse rei, ele diz que é Josias, que vai acabar com a idolatria que estava acontecendo no Reino do Norte. E esse homem de Deus, ele começa muito bem, ele está sendo obediente, ele está tendo uma obediência estrita. E quando ele está lá em Jerusalém, ele clama contra o altar e diz a palavra, que ele diz o seguinte: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimaram incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Esse homem de Deus, ele está tão cheio da palavra de Deus, ele está tão cheio dessa profecia, que ele inclusive dá o próprio nome daquele que sucederia e que acabaria com essa idolatria. E o nome desse rei seria Josias. E ele ainda diz que o rei seria descendente de Davi, da casa de Davi. E Josias significa o Senhor sustenta, o Senhor cura. E aquele homem de Deus, ele estava dando mais importância, o autor aqui também em 1 Reis capítulo 13, está dando mais importância à mensagem do que o próprio profeta, tanto é que o profeta não tem nome, ele é um homem de Deus. E Betel e Dan, ironicamente, Betel tem o nome de casa de Deus e Dan significa juiz, julgamento, aquele que julga. Deus estava dando a profecia para o homem de Deus para dizer que, ironicamente, a casa de Deus tinha deixado de ser casa de Deus e a cidade do julgamento receberia o julgamento por toda a idolatria que estava praticando. Quando Jeroboão vê que o homem de Deus está profetizando contra ele, Jeroboão estende a mão sobre o altar, diz a palavra, e aponta para o profeta, para o homem de Deus, e Jeroboão diz: prendei-o. Só que quando Jeroboão estende a mão sobre o altar e manda prender o homem de Deus, diz a Bíblia que a mão de Jeroboão se ressecou, a mão secou, e ele não podia mais recolher a mão, porque ele estava indo contra a palavra de Deus. E Jeroboão primeiro, né? Porque teve outro Jeroboão depois. Mas Jeroboão pede, implora para o profeta e diz: olha, ora a Deus e pede para que Deus restabeleça a minha mão, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus então ora, implora o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. O rei, vendo que a mão tinha se recolhido, o que o rei fala para o homem de Deus? Diz: olha, vem comigo até a casa, fortalece-te e eu te recompensarei. Só que aí o profeta revela qual era a ordem estrita de Deus. O profeta, a primeira vez que vai aparecer no texto quais eram as ordens do profeta, é no versículo 7, no versículo 8, porque o profeta diz assim: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor a sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. Então o profeta revela ao rei aqui
que ele não poderia nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. E as ordens eram estritas. Ele estava restrito a não comer, não beber e voltar por um caminho diferente, não voltar nem pelo mesmo caminho. Só que aí entra uma outra figura de um outro profeta, que são os versículos que eu li no início, que é do profeta velho. E diz a Bíblia que quem estava presente nesse primeiro ato eram os filhos do profeta velho. E os filhos do profeta velho dizem para o profeta velho tudo aquilo que tinha acontecido. E quando o profeta velho ficou sabendo que tudo isso que tinha acontecido, ele pergunta para os seus filhos: olha, qual foi o caminho que ele percorreu? Me mostra qual é o caminho que ele voltou, que eu vou até ele. E o profeta velho prepara o seu jumento, vai mais rápido, porque o profeta mais novo está indo a pé e o profeta velho está indo de jumento. Então ele chega primeiro não, mas ele consegue alcançar o profeta mais novo. E quando ele alcança o profeta mais novo, é interessante que o profeta mais novo, ele estava debaixo de um carvalho. Isso a gente pode ver no versículo 14. E olha só que interessante. Esse profeta velho, ele vivia numa cidade idólatra, porque Betel tinha deixado de ser casa de Deus e tinha virado casa de postes ídolos, tinha virado casa da idolatria, tinha virado casa de cultos pagãos. E esse profeta velho, ele, pegando a raiz da palavra, significa que era um profeta aposentado, era um profeta que conhecia Yahvé, mas ele se tornou complacente, se tornou desligado do ofício, ou não tinha para ele mais nenhuma serventia espiritual naquele lugar, porque o lugar já estava todo contaminado. Tanto Betel, quanto Dan, quanto o Reino do Norte, estavam contaminados pela idolatria e pelo sincretismo espiritual. E aquele profeta velho, ele estava vivendo no centro idólatra, nessa cidade da idolatria, em Betel, estava em Betel, e ele se relaxou, ele continuou vivendo naquela cidade, ele não se afastou da cidade, não tinha mais serventia, e diz a Bíblia que ele estava velho, ele estava aposentado. E é interessante porque os próprios filhos do profeta estavam presentes no culto pagão. Isso significa que a sua geração também não estava mais adorando a Deus. A geração do profeta velho também a descendência não estava mais adorando a Yahvé, não estava mais adorando ao Deus verdadeiro, mas estava presente no culto pagão, porque foi naquele culto pagão que o profeta do Deus verdadeiro disse aquelas palavras. Então significa que a sua descendência estava participando, e era comum participar daqueles altares consagrados a outras divindades. E diz a Bíblia que mesmo aquele profeta velho vivendo naquele centro idólatra, ele sente a vontade de alcançar aquele profeta de Judá. E mesmo que ele estivesse coexistindo com aquela idolatria, talvez, existiam duas possibilidades. Ou ele sentiu inveja, porque Deus estava usando um profeta estrangeiro, um profeta de fora do Reino do Norte, para dar a profecia ao Reino do Norte, e ele queria tirar aquilo a limpo, e entender por que Deus estava falando com um profeta, entre aspas, estrangeiro, e não com ele, já que ele estava naquele lugar. Ou ele estava sentindo uma solidariedade, querendo se apresentar para aquele profeta e dizer: olha, eu sou profeta como você, eu sei o que você está passando, eu sei o que você sente, eu sei do ofício, eu conheço do ofício. Ou talvez o próprio profeta velho também estivesse com saudades da voz de Deus, estivesse com saudade de uma comunhão,
estivesse com saudade de um outro semelhante a ele, porque o profeta velho não estava no culto idólatra, o profeta velho estava em casa. Talvez querendo dizer que ele estava ali coexistindo, mas ele não participava do culto antigo, mas ele também não podia ir para Jerusalém, porque se ele fosse até o caminho de Jerusalém, o próprio rei ficaria sabendo, porque Jeroboão, ele tinha colocado Dan e Betel como pontos estratégicos para que o próprio povo que vivia no Reino do Norte não voltasse para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, porque Jeroboão entendia que se o povo se voltasse ao Deus verdadeiro, ele corria perigo do povo querer que um rei de Judá centralizasse o poder e alargasse a sua influência para todo o território e unificasse de novo. Então, aquele profeta velho, nós não sabemos se ele tinha solidariedade, inveja ou um desejo de comunhão, mas o que nós sabemos é que ele consegue alcançar o profeta novo, o homem de Deus, no caminho que ele estava, e debaixo do carvalho ele faz a pergunta: és tu o homem de Judá? E o profeta, o homem de Deus, responde: sou eu mesmo. Quando o profeta novo, ele dá a confirmação de quem ele era, a partir daí o profeta velho faz a sua investida. E o profeta velho diz: olha, volta comigo, vamos para casa, vamos comer pão. Aí o homem de Deus, ele diz: olha, diz a mesma coisa que ele tinha dito para Jeroboão lá atrás. E ele diz para o profeta velho: eu não posso voltar com você, eu não vou entrar contigo, eu não posso comer pão, não posso beber água. Aí o profeta velho mente. O profeta velho diz para o homem de Deus: olha, eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e para que beba água. Bom, primeiro é interessante atentar, estudando, que esse profeta velho, a palavra que é utilizada aqui é Zaken. Não sei se a pronúncia está certa, mas é Zaken, é Z-A-Q-E-N, que significa ancião, líder ou juiz, uma pessoa que tem estatura, autoridade ou experiência no ofício. Então, esse profeta velho, ele se utiliza da sua experiência, se utiliza do seu cargo de líder e da sua experiência no ofício para seduzir, para passar o argumento de autoridade contra aquele profeta mais novo. E nesse tempo aqui da palavra, o ancião do povo, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito respeito na sua palavra. Então, quando ele fala para o homem de Deus que ele era um profeta, ele estava querendo dizer que ele tinha naquela sociedade pleno status ou respeito. E através daquela palavra, ele consegue dizer para o jovem: olha, um anjo me falou e mandou você voltar. E talvez, aquele profeta velho, ele tenha sido um dos remanescentes dos profetas verdadeiros que tinham em Betel, enquanto Betel era a casa de Deus, e agora não tinha mais serventia. Então, um Zaken era um daqueles que sentavam à porta da cidade para julgar as causas. Então, ele tinha uma importância na antiguidade, ele tinha uma importância quando Betel era a casa de Deus. Só que agora Betel não era mais casa de Deus, e Deus não estava mais falando com aquele profeta. E aquele profeta sabia disso, que ele apela para a figura do anjo. E ele diz: quem me falou foi um anjo. E curiosamente, nós vemos aqui a dualidade entre a palavra de Deus e a palavra de um anjo. E Deus, ele não volta atrás na sua palavra causando confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele jamais vai dar uma palavra estrita, direta, objetiva para um de seus profetas para cumprir um ofício, para cumprir
um sacerdócio para cumprir uma missão, e depois Deus vai falar com um anjo, para falar com outro profeta, para falar com uma outra pessoa sobre aquela mesma situação. Porque Deus não está na contenda, Deus não está na confusão. Só que o homem de Deus, que tão bem estava no seu caminho, ele acaba sendo seduzido. E é interessante, porque Oséias, capítulo 4, versículo 15, olha o que diz. Abri aqui, ó, olha o que diz Oséias 4,15. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, ou Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Olha que interessante. Betel tinha deixado tanto de ser a casa de Deus que Oséias e outros profetas, outras pessoas, se recusavam a chamar aquela cidade de casa de Deus e começaram a chamar aquela cidade, que antes era Betel, de Bet-Aven, que significa casa da vaidade ou casa da idolatria. E Oséias aqui estava falando, ainda que Israel, o reino do norte, quisesse se prostituir, não leve as outras partes que não querem se prostituir a se prostituir junto com você. Porque a casa que outrora foi a casa de adoração, foi a casa de Deus, agora seria uma casa de idolatria, uma casa da vaidade. E esse profeta velho não estava querendo que aquele profeta novo, que o homem de Deus continuasse o seu ofício, o seu sacerdócio, no caminho correto, mas queria que aquele profeta novo estivesse no mesmo caminho, comendo do mesmo pão, bebendo da mesma água e estando na mesma casa que ele estava. Ao invés do profeta velho levar o profeta novo para a casa de Deus, para Betel, na verdade, o profeta velho estava levando o profeta novo para uma casa de idolatria, para uma casa de vaidade. Porque o ego do profeta velho estava falando mais alto. E a ingenuidade, a falta de cuidado do homem de Deus fez ele voltar. E, ironicamente, o profeta velho que tinha mentido recebe uma mensagem do Senhor, porque Deus usa quem Ele quer. E quando o profeta velho recebe a mensagem do Senhor, o profeta velho diz para o homem de Deus: você foi desobediente, por conta da sua desobediência, você comeu pão, você bebeu água, o seu cadáver não vai entrar na sepultura dos seus pais. E o cadáver não entrar na sepultura dos pais, se você for pesquisar, ser enterrado com os pais significa manter a sua identidade, manter a sua honra e manter o seu destino espiritual. E o que acontece com aquele profeta novo, com aquele homem de Deus, é que ele foi enterrado em terra estrangeira. Ele foi enterrado como se estivesse no exílio, porque ao invés de regressar para a sua terra natal, para Judá, e seguir o seu ofício normalmente, ser enterrado lá na frente com os seus pais, cumprindo o sacerdócio, cumprindo para aquilo que Deus tinha lhe chamado, na verdade ele morreu prematuramente, sofreu um julgamento por desobedecer a ordem estrita de Deus e foi enterrado na terra estrangeira, foi enterrado na terra da idolatria. E essa é uma ironia, porque Deus não muda de ideia. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de ordens diretas. E é muito perigoso quando nós estamos perto de completar um caminho e não conseguimos completar o caminho. O profeta novo estava perto de completar a sua jornada, mas não conseguiu completar a sua jornada, porque no meio do caminho ele parou debaixo
do pé de carvalho. Ele estava debaixo do carvalho. E debaixo do carvalho ele foi interceptado pelo profeta velho. E o carvalho, ele tem um simbolismo de ser uma árvore que significa forte, que significa poderoso. E o homem de Deus estava debaixo de uma estabilidade, ele estava debaixo de uma segurança. O carvalho ele tem uma copa larga e densa que protege do sol. Agora imagina a situação. O profeta novo, ele está percorrendo 16 a 20 quilômetros, indo e voltando, andando de 4 a 6 horas a pé, e agora ele está com fome, ele está cansado, ele está com sede, ele não pode voltar, ele não pode comer, ele tem que continuar seguindo o caminho. E o carvalho, ele tem uma simbologia muito forte na Bíblia, porque em Gênesis 18:1 nós vemos que Abraão, ele recebe 3 visitantes celestiais que anunciam o nascimento de Isaac. Ali também, num carvalho, debaixo de um carvalho. No carvalho de Siquém, em Josué 24:26, nós vemos que foi erigida uma pedra como testemunho de aliança com o povo. Então, debaixo de um pé de carvalho também foi feito uma simbologia de testemunho e decisão. E o perigo de parar no meio do caminho é que o homem de Deus ele foi interceptado no meio do caminho. E a ordem de Deus era que ele não podia comer, nem beber, nem estar naquele carvalho. E quando nós estamos seguindo o nosso caminho, da nossa vida, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com o perigo da falsa profecia. Porque eu acredito que existe uma anatomia da tentação e do engano que, da mesma forma que me chamou a atenção estudando esse capítulo, da mesma forma que aconteceu no Jardim do Éden, também aconteceu aqui em 1 Reis capítulo 13, que é, através de séculos, o perigo de uma nova revelação no meio do caminho. Porque se nós formos parar para analisar as Escrituras, no Éden, a ordem de Deus era estrita: olha, você não comerás. E aqui também, em 1 Reis capítulo 13, Deus estava falando para o profeta, para o homem de Deus: não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. Tem certos caminhos, irmãos, amigos e seguidores, que nós devemos passar uma vez só e nunca mais voltar por aquele caminho. Porque no dia que nós voltarmos por aquele caminho, se não estivermos na proteção divina, se não estivermos debaixo da ordem de Deus, se não estivermos debaixo da proteção de Deus, nós vamos morrer. E muitas vezes estamos passando por caminhos perigosos, sem a segurança, sem a proteção de Deus. E quando um homem, Deus se retira e deixa que o homem ande pelas suas próprias pernas, o homem vai cair. Um leão vai pegar no meio do caminho. Vai acontecer um acidente no meio do caminho. Vai acontecer morte no meio do caminho. Vai acontecer algo. Porque aquele homem está sem a proteção de Deus. Porque ele está seguindo um caminho que Deus não mandou. A ordem de não comer é de não se contaminar. Jeroboão tentou comprar o profeta: coma comigo. E a ordem de Deus era: não coma, porque essa comida é consagrada de uma terra idólatra. E você não deve comer a comida de uma terra idólatra. Não beba, porque a água significa vida. E você não deve viver no meio da idolatria. Não volte pelo mesmo caminho, porque esse caminho está contaminado. Esse caminho tem estrangeiros que vão te seduzir para você voltar, vão te seduzir para você comer o que você não deve comer, vão te seduzir a fazer o que você não deve fazer. E quando aquele homem de Deus
ele está quase terminando a sua caminhada. Ele para debaixo de um pé de carvalho e ele acha que ele está debaixo de uma sombra, ele acha que ele está debaixo da estabilidade, ele acha que ele está debaixo da proteção. Na verdade, ele estava vulnerável. E aí, quando aquele homem de Deus, ele ouve a voz de um suposto anjo e ele deixa de lado a voz de Deus, ele voltou pelo mesmo caminho, pelo aquele mesmo caminho que ele estava voltando, ali naquele momento, ele deixa de ser o homem de Deus e ele faz aquele caminho sendo apenas homem. Quando ele sai daquela sombra do carvalho, ele não estava mais sendo homem de Deus, mas ele estava sendo apenas homem. E uma das piores coisas para o ser humano, para o homem, para a mulher, para qualquer um, é quando deixamos de estar debaixo da proteção de Deus, deixamos de estar debaixo da ordem de Deus e estamos seguindo um caminho pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria ciência, pela nossa própria consciência. Aquele homem de Deus, ele faz aquele caminho inteiro, deixando de ser homem de Deus e sendo apenas homem, e quando ele está comendo, satisfazendo a sua necessidade como homem, veio a palavra e a sentença. E olha só, em Gênesis capítulo 3, o vídeo hoje está sendo um pouquinho mais longo, mas eu acho interessante e importante. Em Gênesis capítulo 3, diz que a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos e que o Senhor Deus tinha feito. E ela fala para a mulher, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher diz, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha, vejam só. A serpente querendo colocar a sua palavra em pé de igualdade com a palavra de Deus. E nós sabemos a história. E aqui em Gênesis, em 1 Reis capítulo 13, o profeta faz alusão a um anjo, querendo comparar a palavra de um anjo com a palavra de Deus. E nós sabemos também o fim dessa história. Não existe equiparação com a voz da serpente, com a voz de Deus, com a voz de qualquer profeta, com a voz de um anjo, a voz de qualquer profeta, ou a voz da serpente, com a voz de Deus. Não existe essa comparação. Porque a palavra, ela é certeira. E, para encerrar, né? Porque o texto, acredito que ele aponta para Jesus, porque da mesma forma que aquele profeta jovem, ele segue uma falsa profecia, Jesus, aquele homem de Deus, ele tinha feito a promessa lá atrás, a profecia, de que viria um da casa de Davi que acabaria com a idolatria e venceria aquela idolatria. E Jesus, como descendente de Davi, ele venceu onde aquele homem de Deus, profeta novo, perdeu. Porque Jesus, no deserto, ele experimenta a fome, ele experimenta a sede, ele experimenta o cansaço, e aonde aquele profeta novo foi fraco por alguns quilômetros, de 16 a 20 quilômetros, de 4 a 6 horas, Jesus fez um jejum de 40 dias e venceu porque ele fez uso da palavra de Deus. Então, termino o vídeo aqui, né? Que Deus nos abençoe, que a gente não coma e não beba aquilo que não é para a gente comer, aquilo que não é para a gente beber, que a gente não persiga o caminho que não é para a gente perseguir, que a gente não volte para nenhum lugar onde nós não temos a proteção de Deus, e que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria, nos dê a força para vencer os desejos da carne, e que Deus nos sustente, porque só com a proteção de Deus,
Só com Deus nos sustentando e só através do nome de Jesus a gente consegue vencer as investidas dessas falsas profecias que nós vivemos até os dias de hoje. Muitas vezes ouvimos A, ouvimos B, ouvimos C, mas sabemos que a verdadeira palavra, a palavra revelada, ela está aqui, ó. Faça uso da Bíblia, leia a Bíblia. Estou lendo todo dia e nesse ano de 2026 eu tenho vivido, posso dizer, coisas sobrenaturais. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.